Então, boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, sou o Felipe, R2 aqui de Medicina Intensiva. Eu preparei uma apresentação aí sobre neuromonitorização multimodal. Sim, a gente vai ver durante a aula que são várias categorias assim, que a gente pode fazer, que a gente pode monitorizar. E a minha ideia não é esgotar nenhum dos temas assim, é só falar mais ou menos um pouquinho de cada um delas, para que serve, quais vão ser as limitações, só para a gente conhecer assim, até porque infelizmente sim, no Brasil a gente não tem muito acesso a grande parte dessas monitorizações. Então, primeiro assim, por que a gente vai querer monitorizar um doente, né? Quando a gente fala de monitorização de qualquer coisa, né, é um processo que a gente quer observar a tendência de uma variável ao longo do tempo. E isso pode ajudar a gente ver se alguém está piorando, se está melhorando, se o tratamento é efetivo ou não. E, mais especificamente, de neuromonitorização multimodal, a gente integra ao mesmo tempo várias ferramentas anatômicas, fisiológicas, que se complementam, que podem ser invasivas ou não. E aí a ideia é a gente identificar assim, qualquer evento neurológico, né, o evento primário, a lesão primária, a gente nunca vai conseguir reverter, mas todos esses doentes têm risco de ter uma lesão secundária. E aí a ideia da monitorização é identificar os pacientes que têm um risco de ter essa lesão secundária e como eles estão progredindo, se a gente tem que intervir ou não. Vai ajudar a gente, como eu falei, a guiar os tratamentos, ver se a resposta é eficaz ou se tem que modificar o curso de tratamento. E como eu falei, assim, a ideia também é a gente reconhecer as limitações de cada um, porque cada um vai ter uma limitação específica e não adianta nada a gente ter um método, aplicar ele e aplicar errado. Então, primeiro, assim, avaliação estrutural, o que a gente pode fazer. E é isso que a maioria dos hospitais em qualquer lugar do mundo vai ter, exame neurológico. Eu não vou entrar muito em pormenores, assim, que são aulas e tratados de exame neurológico, mas com o exame, né, a gente identifica precocemente e a gente consegue localizar a lesão. O pessoal da neuro faz brilhantemente isso, topografando a lesão. E, no geral, assim, principalmente falando de UTI, o que é o mais comum da gente ver: pupila, Glasgow, doente com AVC ou NIH, que também a gente acompanha evolutivamente, e as escalas específicas de cada doença, né? Hunt-Hess, aí cada doença neurológica costuma ter alguma escala específica também. E a limitação assim, de exame neurológico é uma coisa que é muito do dia a dia nosso da UTI, que é um paciente rebaixado, o exame perde muito assim, a confiança que a gente tem nele. Porque às vezes são alterações ou flutuantes ou que são muito discretas. E uma das coisas é a pupila, e aí por isso que inventaram aí, que eu botei essa asterisco, o pupilômetro automatizado, que é um aparelho que ele grava o olho, né, e emite um sinal de luz e avalia 4 componentes aí da resposta pupilar: a latência de resposta, a contração máxima, escape e recuperação. E aí, com esses 4 parâmetros, ele gera um índice, um score, que quando ele assim está menor do que 3, ele tem um valor, assim, uma acurácia grande para predizer o paciente que está em hipertensão intracraniana. Aí eu trouxe assim, só uma imagem para ilustrar o que é esse aparelho. Assim, à esquerda a gente vê, né, o display dele vendo o olho, e à direita a gente vê o score de cada olho. Eu até tentei procurar assim para ter uma ideia de quanto seria de custo, nada, eu nem achei, assim, olhando rapidamente, eu nem achei, acho que é uma coisa que é pouco disponível, assim, acredito, no Brasil. No Brasil a gente não tem registro, Felipe, da Anvisa ainda, mas ele não é caro. O que é caro é o suportezinho que você utiliza para conectar o aparelho e botar no olho do paciente, que eles fizeram uma estrutura descartável. Foram inteligentes, né? Prenderam o usuário à empresa. Mas não é caro, custa em torno de US$ 2.000 o aparelho, só que você vai comprando os refis, que em geral cada pacote de refil, que eu acho que são 100, 150 e poucos pacientes, custa US$ 500.
Então acaba ficando caro por conta disso. A gente tem a Perfeito. opção hoje de aplicativos, como o Reflex, que é um aplicativo que ele é disponibilizado na loja da Apple internacional. Então, se você mudar o login, você consegue ter esse aplicativo. Ele na época custava em torno de 30, US$ 40 a mensalidade. E ele consegue calcular o score da mesma forma que os outros, que os outros pulpilômetros também conseguem, com a facilidade de poder utilizar o próprio celular. Então ele é bem interessante nesse aspecto. Só voltando um pouco no exame neurológico, Felipe, tem um ponto muito interessante que a gente não pode se esquecer, que é de monitorização, que é que mesmo o paciente estando comatoso, você tem absolutamente tudo para, quer dizer, você tem muita coisa para poder avaliar. Basicamente, essas são três coisas: olho, braço e perna. Olho, braço e perna. Olhos, reflexos o reflexo com o córneo palpebral, reflexo óculo-cefálico, vestíbulo coclear, a movimentação extrínseca ocular desse paciente, se para cima, se para baixo, presença de desvio, presença de olhar em varredura, nistagmo, desculpa, ping-pong eyes, a própria presença do bob, um bob em reverso. Então, tudo isso acaba ajudando, já é algo muito poderoso. O Blink, você avalia também se o paciente tem a resposta à ameaça ou não. E pé e braço, você avalia Hoffman, Babinski, sinais de espasticidade, sinais de rigidez, por exemplo, e a resposta motora. Então, olha aí a quantidade de coisa que você tem para avaliar só nessas três partes do corpo: olho, braço e perna. Aí resumem todo o exame que a gente pode fazer neurológico de um paciente comatoso. Perfeito, chefe. Obrigado. E outra parte assim da avaliação estrutural é neuroimagem também, que é uma coisa que a gente acaba também prezando muito assim no dia a dia, né? Que vai mostrar para a gente tanto uma lesão nova quanto uma lesão em evolução, ajuda a gente a ver uma área potencialmente salvável. Em algumas doenças, ajuda até a definir prognóstico neurológico. E, quando a gente for falar mais para frente de dispositivo invasivo, acaba sendo essencial assim, para a gente decidir onde que a gente implanta esses dispositivos, como é que vai ser o implante, justamente também muito relacionado a conseguir ver uma área ou salvável ou uma área que está mais em risco. Aqui eu trouxe só assim, mais uma curiosidade, que é algo que a gente não aplica tanto no dia a dia, mas que é bem aplicável, que é a ultrassom assim, para ver desvio de linha média. Aqui na imagem a gente consegue ver, né, o probe, né, e aí essa estrutura mais branca no meio, que é o terceiro ventrículo, e a gente basicamente mede a distância, né, do probe para o terceiro ventrículo dos dois lados e faz uma média que aí tem uma acurácia boa, uma correlação boa com tomografia, assim, para ver dividir em linha média, e que é algo que a gente consegue fazer no beira-leito, assim, se o doente tiver janela, claro, relativamente fácil. A gente acaba não usando muito, assim, no dia a dia. E aí, o que a gente pode monitorizar também é fluxo sanguíneo e pressões, assim, do compartimento craniano. Uma coisa que a gente aqui na escola assim, costuma fazer bastante, pessoal da neurovascular, a gente da UTI também está treinando essa parte de Doppler transcraniano, assim, não vou entrar em muitos pormenores, assim, dar só uma pincelada, que também são aulas e aulas de Doppler transcraniano, mas, assim, no geral, para quem não conhece, né, a gente usa um transdutor de baixa frequência, geralmente o probe cardíaco, que tem um preset específico aí de Doppler transcraniano. As janelas principais, assim, a gente usa transtemporal, que dá para ver principalmente cerebral médio e cerebral anterior, e a occipital, que pega mais a parte de circulação posterior, a gente, principalmente vertebral e basilar. E aí a gente vê a velocidade com que as hemácias estão passando nesses vasos para estimar o fluxo sanguíneo. E as utilidades principais, né, vai ser para ver estenose ou espasmo, né, que vai alterar a velocidade, shunt intra ou extracardíaco, assim, é bem comum até o pessoal da neurovascular fazer microbolha com Doppler transcraniano nos pacientes com AVC, a gente vê com frequência eles fazendo, e avaliar perfusão e pique aí de forma não invasiva, que eu mostro um pouquinho mais para frente. Assim, uma das principais utilizações assim, que tem mais evidência mesmo do Doppler é no vasoespasmo. Por exemplo, cerebral médio, a gente usa principalmente aí velocidade média,
quando está assim, mais elevado, acima de 160, tem um valor positivo bem importante assim, para vasospasmo, que daí já passa a ser a partir de moderado, e uma velocidade menor que 120, um preditivo negativo grande assim, de deixar a gente tranquilo de não ter vasospasmo. E o Lindegard aí, que é a gente acaba, assim, uma velocidade muito alta na cerebral média, pode não ser por vasospasmo, pode ser só por hiperemia. Né? Daí o Lindegard ajuda isso, porque a gente associa a avaliação do fluxo na carótida para ver se eles estão desproporcionalmente aumentados. E maior do que 6, né? Ou seja, a cerebral média é muito mais, proporcionalmente é muito mais rápido que a carótida interna, também fala a favor de vasospasmo, e a gente acaba sendo útil também para avaliar a resposta ao tratamento aí, né? Se a velocidade como normaliza, indica que de repente o tratamento do vasospasmo está sendo efetivo. E outra coisa, como eu falei, é de avaliar a hipertensão intracraniana, né? A gente vai, claro que não é melhor, né? Não é mais acurado do que o catéter de PIC, que é o padrão ouro, né? Mas ele tem até uma acurácia boa, e a gente vai preferir principalmente em quem não é candidato a PIC. Então, geralmente é quem tem alguma discrasia muito importante, quem está em ECMO, ou uma insuficiência hepática aguda, doente discrásicos no geral, né? E aí, para falar de hipertensão intracraniana, a gente olha principalmente, diferente do vasospasmo, a gente olha principalmente para o fluxo diastólico. Porque quanto maior a pressão dentro da cabeça, menor vai ser o fluxo diastólico. Então, conforme a pressão vai subindo, e eu mostro uma imagem mais para frente para ilustrar, quanto mais alta a pressão dentro da cabeça, menor vai reduzindo o fluxo diastólico, que pode acabar sendo até reverso. E aí, nessa ideia do fluxo diastólico ser um fator bem importante aí para a hipertensão intracraniana, que surgiu o índice de pulsatilidade, que é basicamente uma relação entre o pico de velocidade e a velocidade no fim da diástole. E quando ele está maior do que 1,3, ele também tem uma acurácia boa para predizer uma hipertensão intracraniana. E Um aí, detalhe, Felipe, só complementando, mestre, o índice de pulsatilidade ele pode estar falsamente aumentado em pacientes que têm muita microangiopatia, que são pacientes que têm a estenose de ramos mais distais da cerebral média, então eles são ramos mais afilados. Então, às vezes você tem aumentado, mas é às custas de microangiopatia. Então, sempre interpretar o índice de pulsatilidade, vale a pena primeiro ver a profundidade em que foi insonado, ver quão profunda foi a insonação, e o segundo é avaliar a tomografia, se caso disponível, idealmente a ressonância, para ver se é um paciente com alta carga de microangiopatia. Então, para a gente não confundir tudo como achando que só porque o IP está aumentado é hipertensão craniana. Cuidado, pode ser só microangiopatia, tá bom? porque isso aí é uma coisa que a gente vê bastante P, mas poucas vezes eu vi a gente discutir realmente, isso é interessante, professor. Obrigado. E aí, nessa ideia aí de ter essa relação entre fluxo e pressão, né, que surgiu o Impressed 2, que foi um estudo também, um observacional aí em pacientes com TCE, que media a PIC, né, com invasiva, e depois fazia uma correlação com a PIC calculada com o Doppler transcraniano, e também tinha assim um valor preditivo negativo grande. Então, ou seja, quando a PIC calculada aí pelo Doppler estava normal, geralmente também não tinha hipertensão intracraniana medida de forma invasiva. E para calcular a PIC, essa fórmula aí que eu deixei, né, primeiro a gente precisa descobrir a pressão de perfusão, né, já que se a pressão de perfusão é a PAM menos a PIC, né, a PIC vai ser a PAM menos a pressão de perfusão. E a pressão de perfusão, ela vai depender da PAM também e da velocidade diastólica, dividido aí pela velocidade, pelo fluxo médio, né, pela velocidade média. E as limitações, além dessa que o Dr. Brian falou, né, a gente vai ter, aqui foi um erro de digitação, não é hidrodinâmico, né, é hiperdinâmicos, ou seja, anemia, febre, sepse, que também por si só já aumentam velocidades assim, que e aqui de vez em quando assim a gente recebe doente falciforme em crise, tudo rebaixado. A gente já teve uns 2 sequestros hepáticos aqui, e a gente ia assim medir, fazer Doppler porque estava rebaixado, e tinha suspeita de ter de encefalopatia
hepática e tudo, e aí só depois que lembrava dessa questão daí, que às vezes a gente esquece também. Pergunta para o Brian se esse método da gente ver PIB pelo Doppler, né, que você calcula PRN menos a PPC, seria mais fidedigno do que o IP. Você ouviu a pergunta, chefe? Eu ouvi. Fernanda, pois é uma boa pergunta. Eu não tenho certeza de qual é a sensibilidade, a especificidade de cada um. Eu posso dar uma olhada e trazer para vocês na próxima vez. Eu não tenho certeza. A minha impressão é de que esse cálculo que o Felipe mostrou, ele faz mais sentido do ponto de vista fisiopatológico. Então eu acredito que o IP é menos específico, desculpa, menos sensível do que esse cálculo que o Felipe mostrou do Impressed 2. Então, se eu fosse apostar, eu apostaria no Impressed 2, mas eu vou ter que verificar, olhar exatamente o valor da sensibilidade, né? Aí eu passo para vocês. O de IP, especificamente, eu não lembro, mas o do Impressed eu lembro que tinha uma sensibilidade e especificidade maior do que 90%, assim, de quando estava baixa a pique pelo Doppler, também estava baixo pique pelo invasivo, assim. Entendi. Isso pela acurácia, né? A gente tem que ver Isso. só em relação à sensibilidade, porque o ideal é descartar ou não se tá, o valor negativo que é mais importante. Mas, perfeito, então eu acho que é nesse rumo mesmo. Então eu acho que, porque o IP, Fernando, ele tem esse problema que eu citei, né, da microangiopatia. Então, paciente mais idoso, a gente infelizmente acaba tendo muito falso positivo. Então, eu acho que o do Imprest 2 vale mais a pena. Eu vou, inclusive, até, foi muito boa sugestão, Felipe, eu vou até pedir para os meninos, os fellows, começarem a incorporar isso nos laudos, para a gente começar a não só colocar o IP, mas colocar o cálculo do Imprest para poder facilitar essa tomada, facilitar esse screening se o paciente está com hipertensão craniana ou não. Boa sugestão. Obrigado, chefe. E aí, como eu falei aqui, só assim, uma imagem progressivamente, né, de aumentando a pressão intracraniana e o fluxo diastólico, que era normal, né, na esquerda, na metade fica praticamente zero e na direita chega a ter uma diástole reversa. Isso num aparelho de ultrassom assim normal que a gente no Sonosite tem aparelho de ultrassom normal nosso da UTI. E esse também é para ilustrar aí que esse é mais um aparelho que o pessoal da neurovascular costuma mais usar, também progressivamente reduzindo até diástole reversa. E esse mais da direita, que tem uma velocidade diastólica bem alta, é mais no estado de hiperemia, assim. Outra coisa que a gente pode usar aí, mais agora invasivo, né, para avaliar fluxo sanguíneo é a fluxometria de difusão, que é um cateter que fica inserido em substância branca numa área de risco, uma área de penumbra, e através aí de diferença térmica, ver quanto de sangue está passando nessa região. Geralmente, assim, a gente esperaria num cérebro normal esse valor maior do que 20, mas o ideal é a gente usar com outros parâmetros que avaliem demanda metabólica, porque às vezes, por exemplo, pode estar menor do que 20, matar o doente com sedação profunda, e aí esse fluxo está sendo suficiente para ele, e aí, teoricamente, o conteúdo de O2 estaria normal, na microdiálise não teria aumento de lactato, e de principal limitação assim que a gente vai ter vai ser estar perto de grandes vasos, que aí vai falsear assim de ter um fluxo mais alto e hipertermia. Aqui eu assim, não achei uma imagem muito boa, eu acho que esse não é um método, me pareceu nem fora assim, de ser muito usado, porque eu não achei uma imagem boa e nem estudo nenhum, eu trouxe uma imagem mesmo da internet só para entender como é que seria essa monitorização. E agora, assim, o que a gente tem assim principal aqui na casa mesmo, que é pressão intracraniana, né, monitorização de pressão intracraniana invasiva e pressão de perfusão cerebral. Quando a gente fala de monitorização invasiva, a gente pode ver isso tanto dentro do ventrículo, no parênquima, que são os dois mais comuns de longe, mas pode também subdural e epidural, que vão ter assim, uma taxa de erro maior e acaba sendo menos utilizado, mas vez ou outra os nossos doentes aqui vêm de centro cirúrgico com alguma dessas duas formas. Mas como é pouco usado, escolhi falar mais mesmo de ventricular e parenquimatoso, assim. E cada um com a sua característica. Geralmente o ventricular, ele é calibrável, né? Como ele é externo, assim, a gente consegue calibrar para o meio externo e garantir que vai estar sempre acurado a medida.
E ele é terapêutico também. O doente que tiver hidrocefalia, a gente conecta no sistema e permite drenagem. Mas também por conta disso acaba que se por um líquor muito hemorrágico, assim, um hemoventrículo cheio de coágulo pode obstruir e acabar prejudicando a leitura, pode hiperdrenar e colabar o ventrículo também, e acaba, como ele é mais grosso, ele tem uma taxa maior de hemorragia e de infecção, por além de ser mais grosso, manipular, assim. Eu estava até conversando com a Carlinha aí, daqui do Impact MR, né, que a gente teve uma taxa bem grande, assim, de infecção, né, acho que mais de 50% infectava depois do 7º dia, que eu falei com a Carlinha também, que a minha impressão é que a gente acaba colhendo muito líquor, assim, da DVE, manipula muito, e isso também, nos estudos mostram que está diretamente associado à taxa de infecção. E, assim, para diminuir isso, que a gente tem na literatura, diminuir a infecção de DVE, né, seria catéter impregnado com antibiótico, que acaba dobrando o custo, é efetivo, assim, diminuir a infecção, mas dobra o custo, apesar de que esse custo dobrado ainda é mais barato do que o catéter parenquimatoso, e manipular menos a DVE. E falando agora de parenquimatoso, assim, como ele não é Felipe, um ponto interessante é treinamento da equipe, né? Então todo mundo tem que entrar no treinamento específico, treinamento periódico. Se é mais caro o impregnado com antibiótico, né? Que é aquele que entra de fato no parênquima, né? A impregnação eles colocam naquele ponto, é barato treinar a equipe. Então vale a pena ter uma equipe especializada. A nossa equipe multiprofissional da NeuroTI realmente é uma equipe muito diferenciada em relação às outras equipes de outras unidades, de outros UTIs. A gente vê muito quando o paciente ele vai na UTI de um outro andar, por exemplo, né? A forma como a nossa equipe maneja. Mas mesmo assim, a equipe tem rotatividade, muda, etc. Então a gente precisaria de um programa de treinamento continuado, direcionado para a equipe de enfermagem, para o cuidado em relação a isso, e também para os residentes de neurocirurgia, que são os que principalmente manipulam. Então não vale a pena, não, aquela história, médico não é treinável, muito pelo contrário, a gente tem sim que treinar o médico da mesma forma como a gente treina a equipe muito profissional. Perfeito. E aí do parenquimatoso, assim, ele, diferente do ventricular, né, ele não é calibrável e acaba que depois de 5, 7 dias ele perde muita acurácia, assim, o valor dos resultados, mas em compensação, como ele é mais fino e a gente não manipula, assim, ele tem muito menos taxa de complicação. E uma outra vantagem, assim, outra característica de ambos é que a gente pode acoplar junto, assim, um probe de oxigenação tecidual para monitorizar a concentração de oxigênio. E aí, de evidência, assim, que eu achei mais de catéter de monitorização invasiva é o Synapse ICU aí, que foi um estudo observacional, né, multicêntrico, tinha mais de 2.000 doentes, e aí era tanto de AVC hemorrágico quanto TCE, e aí viu que, no geral, os doentes que tinham catéter de PIC e tinham terapia guiada para isso, e claro que eram centros capacitados e que tinham volume e sabiam lidar com isso, né? Os doentes que monitorizavam e tratavam guiado tinham um desfecho neurológico melhor e menor mortalidade em 6 meses. Ainda não é nada assim, não é uma evidência forte, mas mostra que talvez realmente faça diferença. Eu trouxe aqui uma imagem só para ilustrar assim, né, como seria, né, um catéter de PIC DVE, né? Ele sobe aqui, desce no sistema que tem um T, né, uma torneira, que uma parte vai para o monitor e outra parte vai para esse sistema que drena o líquor e dá para, eventualmente, colher líquor se for necessário. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que às vezes a gente não faz também assim no dia a dia, é que quando ele está aberto para todas as direções, a gente está medindo a pique, a pressão toda aqui dentro vai ser igual, né? E o sistema de drenagem a gente configura ele, né? Digamos assim, a gente deixa ele para drenar a partir de uma certa pressão. E se a pressão no crânio estiver acima disso, começa a drenar. Mas quando tiver tudo isso aqui aberto, o que o monitor vai ler vai ser basicamente a pressão que a gente deixou aberta aqui. Então, para a gente ter uma medição acurada, assim, fidedigna, a gente tem que fechar a torneira, né, para o sistema e deixar só aberta do doente para o monitor. Que é algo que às vezes a gente esquece e é importante, assim, que atrapalha a leitura mesmo. E o catéter de parenquimatoso, que é mais simples mesmo, que ele só tem um cabo que liga ele direto com o monitor.
E aqui, mais específico assim da DVE mesmo, coisas importantes da gente ver assim no beira-leito todo dia e várias vezes ao dia, porque às vezes toma banho, troca decúbito e isso muda. E se a gente não prestar atenção, vai hiperdrenar ou vai parar de drenar. A gente tem que alinhar, né? Tem um zero, né? Tem uma régua na DVE que a gente tem que alinhar com o método acústico externo, que é mais ou menos a altura do ventrículo lateral. Isso tem que estar sempre nessa altura. E a régua aqui, a altura da coluna de água, que a gente altera para falar a partir de 12 milímetros de mercúrio vai começar a drenar minha pique. Abaixo disso, por exemplo, não drena. E isso é variável, assim, a gente escolhe de acordo com a demanda do doente e se a gente quer que drene mais ou menos líquido. E aí, assim, o que a gente pode ver, por que é importante assim, a gente monitorizar isso? E aí parte muito daquela doutrina de Monroe Kelly, assim, que é muito difícil falar de hipertensão intracraniana sem falar disso, e eu vou pincelar muito rápido, assim, só para a gente não perder muito tempo da aula com isso, que dentro do crânio é uma caixa fechada, né, um osso, pelo osso. Então, e ali dentro a gente tem 3 compartimentos principais, que é sangue, parênquima e encéfalo, né? Aliás, sangue, líquor e encéfalo, né? O sangue é 10% mais ou menos, líquor 10% e o parênquima 80%. E se a gente tem um aumento de um componente, por exemplo, um tumor que aumenta muito a componente do encéfalo, ou um sangramento, se a gente aumenta muito um componente, a gente tem que diminuir o outro componente para compensar. Mas se a gente passa o valor que o nosso corpo consegue compensar, aí começa a exponencialmente subir a pique. E quando a gente está nessa curva exponencial de aumento da pique, é o que a gente fala de complacência, né? O quanto de mecanismo a gente ainda tem para compensar isso, né? O quanto dá para alterar sem que suba a pique. E a gente consegue ver isso, como está a complacência pela curva da pique. Que eu trouxe aqui embaixo só para ilustrar, assim, a gente, no geral, tem 3 componentes da curva, né? P1, que é o fluxo sistólico, P2, que é um novo pico quando, mais ou menos, o sangue está meio que acomodando no parênquima, e P3, que é a incisura dicrótica. E aí, quanto menor a complacência, maior vai ficando essa P2, e, eventualmente, assim, em casos mais graves, de uma hipertensão intracraniana muito grave, eventualmente, é tão alto esse valor que todas as ondas se fundem e assim viram uma onda única. Isso é análise quantitativa, né, da PIC, e outra coisa que a gente pode ver é avaliar basicamente o valor. E aí, quando a gente fala de valor de PIC, para falar de hipertensão intracraniana, assim, em cada estudo eu encontrava um valor diferente, mas parece que o que a gente usa, o mais atual assim mesmo, é uma PIC maior do que 22 milímetros de mercúrio, né, para a gente falar de hipertensão intracraniana. E aí, é essa medida que vai permitir a gente calcular aí a pressão de perfusão cerebral, que a gente tende hoje em dia a deixar entre 60 e 70, mas claro que acoplando aí com a demanda do doente, eventualmente 60 pode não ser suficiente ou 70 pode ser demais, assim vai depender muito da demanda do doente, mas o geral é isso daí que a gente vai querer manter. Outra coisa assim, interessante que a gente tem, que a gente pode monitorizar e falar, é a autorregulação, que é basicamente a capacidade do cérebro, fazendo vasodilatação, vasoconstrição, manter um fluxo de sangue constante, independente da pressão arterial. Antigamente, a gente tinha essa ideia assim, que uma autorregulação normal conseguiria manter o mesmo fluxo de uma PM de 50 a 150, mas estudos mais recentes foram vendo que não é bem assim, tem vários fatores que vão alterar isso daí. E a gente pode avaliar de forma estática, e aí com parâmetros não invasivos, com o Doppler transcraniano, ou com o NIRS, que eu vou falar mais para frente, que é como se fosse uma oximetria cerebral. E a gente pode ver isso, testar, né? Ou induzindo hipertensão ou hiperventilação, que deveriam, teoricamente, assim, aumentar a pique. E a gente pode ver de forma dinâmica, e que é o mais fidedigno, assim, o padrão ouro, que seria com pesaria da pique, né? A gente faz esse índice de reatividade pressórica, que é uma relação matemática, assim, não é nada simples de fazer de cabeça ou manualmente, tem software para isso.
mas é uma relação que vê, de acordo com o que vai subir na PAM, o quanto de pique varia. E o ideal é estar mais perto do -1, quer dizer que o cérebro consegue não variar muito a pique, mesmo variando bastante a pressão arterial. E aí, a gente vendo, né, vendo esse índice, a gente consegue ver com qual pressão de perfusão fica com o melhor índice, e aí calcular o que seria assim, a pressão de perfusão cerebral para esse doente. Eu confesso que eu não sei assim, quanto custa esse software, mas eu acho que seria alguma coisa que seria relativamente simples assim da gente conseguir no Hospital São Paulo e usaria um dispositivo que a gente já tem, assim, e poderia, às vezes, ajudar a guiar aí a terapêutica de um doente mais complexo. Felipão, qual é o do NIR, você fala? Oi? O software do NIR, você fala do Não, preço? do PRX, chefe, do Do índice de PRX, desculpa. reatividade. Isso. Não sei, realmente eu não sei, cara. Eu fui até tentar procurar assim por onde que baixava assim rápido, mas eu não achei também. Eu imagino que seja alguma coisa também de indústria farmacêutica, assim, não sei. Mas para o PLX, tem que ter uma clique invasiva. Isso. Ele vai vendo a tendência da PIC com a tendência da PAM. E aí calcula o PLX. Do ponto de vista computacional não é tão complicado, né? Ele só pega 2 parâmetros e vai calculando um a um. Então talvez não seja tão caro, não. Computacionalmente falando, não é tão caro. Entendi. Porque isso é algo que seria, eu acho que relativamente simples de implantar, porque a PIC a gente tem aqui no hospital e usa bastante até, né? Exato. E a PM também, né? Então você bota no PM, mesmo monitor, só precisa que o monitor processe e dê aquele valor de forma automatizada. Não é assim, não é tão complicado, não. perfeito. E aí, outra coisa também que ajuda que a gente usa de forma não invasiva, assim, para ver indiretamente pressão intracraniana é a bainha do nervo óptico, já que a bainha, assim, é contínua com a dura mater, né, e acaba ficando envolvendo ali espaço subaracnoide. Quando aumenta a pressão dentro do crânio, acaba dilatando a bainha. Também vou pincelar muito por alto, assim, só para a gente saber mais ou menos como é que faz, assim. Usa o probe linear, geralmente com um preset aí de tireoide, que vê mais detalhado, assim, uma estrutura mais superficial. Deixa em torno de 5, 8 centímetros e mede 5 milímetros para baixo da parede posterior ali do olho, para poder medir a grossura, assim, a largura do nervo óptico. Ele tem uma sensibilidade grande assim, para a hipertensão intracraniana, ou seja, quando tem um valor normal de bainha de nervo óptico, muito provavelmente esse doente não tem hipertensão intracraniana. O grande problema é que a gente não tem um valor de corte bem definido assim na literatura. No geral, varia entre 4,5 e 6, que é bastante coisa. Assim, você pegar para fazer, você vai ver que tem uma diferença bem grande entre 4,5 e 6. E situações que tem uma flutuação muito grande de pique, a gente não sabe assim em quanto tempo demora, depois que a pique normaliza, quanto tempo demora para normalizar a bainha. Então também pode ter um doente que já teve hipertensão intracraniana, já dilatou a bainha, mas ele já melhorou disso, você faz o exame e está aumentado. E não necessariamente ele vai ter hipertensão intracraniana por conta disso. E aqui são uma imagem para ilustrar realmente assim, o probe linear no olho, né, vê aqui o globo ocular, pega da parede posterior, mede 5 milímetros para baixo e mede a bainha. Uma coisa importante que às vezes as pessoas medem só é essa parte preta, né? Não contam com o nervo em si, que é esse cinza. Né? Para medir seria a parte externa desse cinza mais claro, que não sei se vocês conseguem ver pelo slide aí, mas tem um cinza mais claro envolto por um cinza mais escuro, seria a parte externa disso até dos dois lados, né, para medir da forma correta. Da parede lateral da bainha e da parede lateral da bainha. E outra coisa assim que é mais tecnologia. 3 milímetros, perdão. Outra coisa assim e até brasileira assim que é bem legal, que é o extensômetro craniano, né, o famoso Brain for Care, que
o pessoal viu que o crânio, né, por mais que seja rígido, seja osso, ele sofre pequenas alterações de diâmetro de acordo com a pique, de acordo com a curva da pique, e aí esse dispositivo que fica no lateral aqui da cabeça consegue detectar essas variações aí do diâmetro do crânio e dar e mostrar para a gente a curva da pique de forma não invasiva. E aí, como eu expliquei lá atrás, né, a curva da pique vai mostrar para a gente como é que está a complacência cerebral. Então, por mais que ele não dê um valor assim de pique, né, mostra se ele tem uma complacência ruim, indicando que de repente tem alguma coisa que a gente precisa intervir. E se a gente está respondendo, assim, está melhorando a complacência, também mostra para a gente. E aí agora, falando de oxigenação, assim, a primeira coisa que a gente tem e não invasivo é, como eu falei, o NIRS, que é a espectroscopia infravermelho. É basicamente um oxímetro, assim, do encéfalo. Coloca dois eletrodos frontais que jogam um sinal infravermelho que passa da pele, passa do crânio e chega na parte mais superficial assim, do córtex cerebral. E ele consegue ver assim, território de cerebral anterior e cerebral médio assim, em zona de transição. E aí ele faz isso vendo, né, a relação de hemoglobina oxigenada pela hemoglobina total, pela decomposição aí do sinal infravermelho. Geralmente, assim, um valor que a gente consideraria normal seria de 55 a 80, mas isso pode variar de pessoa a pessoa e acaba o que tem mais valor é uma coisa evolutiva, assim. Por exemplo, você bota e o que eu vi mais de descrição é usado principalmente em intraoperatório, assim, de cirurgia vascular, cirurgia cardíaca. Aí você bota na pessoa, assim, tem uma saturação de 70. E isso, durante a cirurgia, o procedimento, isso cai mais do que 20%, também tem uma predição bem importante de que tem algum evento neurológico aí acontecendo. De que está se usando mais constantemente em paciente em ECMO. Perfeito. Legal. Para ficar transportado, né? Como? Legal. E aí, assim, de limitação principal que a gente vai ter assim, perder contato com a pele, né? O paciente transpira, toma banho, etc. E esse eletrodo, acredito que seja descartável também. Hematoma, pigmentação cutânea e doente em pós-operatório com pneumoencéfalo. Ou que teve uma hemorragia, sangrou a cabeça, né? E aí, outra coisa que a gente pode monitorizar agora de forma invasiva, que eu comentei um pouco mais para trás, que é a pressão de oxigênio, pressão tecidual de oxigênio. Basicamente, coloca um catéter em substância branca subcortical, e aí a gente pode colocar tanto perilesional ali, se for uma lesão focal, um AVC, alguma coisa assim, para botar em área de penumbra, ou a gente pode botar em lobo frontal aí não dominante, com uma lesão difusa. Um cuidado que a gente tem que ter só é que pode demorar algum tempo assim para estabilizar o sinal, e o valor, e aí vai depender de estar bem alocado. Então, quando a gente coloca, o ideal é que a gente teste isso, tanto com o exame de imagem para ver se está bem posicionado, quanto fazer um teste, por exemplo, induzir hipertensão e ver se tem a variação assim esperada de pressão tecidual de oxigênio. Assim, o valor normal é outra coisa que também varia muito de estudo para estudo, mas o que eu achei assim que pareceu mais consistente foi esse valor de 25 a 35 milímetros de mercúrio. E aí vai acabar ajudando a gente, né, a ajustar vários fatores, assim, a várias variáveis, tanto ventilatórios quanto pique, hemoglobina. Por exemplo, assim, um paciente que tem uma concentração menor do que 25 e tem um HB de 7, pode ser, ou 6, 7, pode ser que precise de você dar mais HB, que é até esse negócio desses estudos agora que tem entrado do TRAIN, tudo que a gente já discutiu em clube de revista, né? A gente tem assim uma evidência preliminar que sugere assim estudo bem observacional assim que sugere de repente melhora de desfecho neurológico, monitorizar a pressão tecidual, que era o BOOST 2, e aí com isso desenvolver aí o BOOST 3, que é um estudo randomizado mesmo que está em andamento para doente TCE, AVC hemorrágico, HSA, que compara doente só tratando com pique e doente tratando com pique mais o catéter de PTO2.
E aí tem também alguns estudos aí que a gente usando invasispasmo aí, em terapia de resgate para ver se está sendo efetivo a terapia de resgate. E a principal limitação, assim, fora complicações cirúrgicas, né, é que ele é um método não calibrável também, então acaba perdendo a acurácia 5, 7 dias, aí, igual o catéter de Pink parenquimatoso. Que eu trouxe uma imagem, assim, mais ou menos só para ilustrar o catéter, né, como ele seria. Ele fica ligado no monitor, fica mostrando de forma contínua aí quanto está a concentração de oxigênio. E, com frequência, ele é usado junto, como eu falei no início, né, o ideal é que a gente faça essas medidas associadas uma à outra, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, estava junto com o NIRS. Outra coisa que a gente pode fazer é a saturação de bulbo jugular, que ele, basicamente, sim, a gente vê quanto está a saturação do sangue que está voltando da cabeça, e isso dá uma ideia global para a gente de como é que está o acoplamento entre oferta e demanda de oxigênio no cérebro. No geral, a gente espera assim, valores 55 a 75, mas varia muito, assim, por exemplo, pode estar acima de 75 num doente que está muito sedado, está precisando extrair pouco oxigênio por conta disso, e está tudo bem. E pode acontecer também um doente que não está extraindo porque está evoluindo aí para a morte cefálica. E menor de 55 pode ser porque um doente está tendo crise convulsiva ou porque está tendo febre, por exemplo, e está extraindo mais só por conta de demanda metabólica. E aí, nesses casos, por exemplo, associar com outra forma de monitorização, tipo PTO2, pode ajudar a gente a ver, a diferenciar se é só por hiperemia ou se é realmente porque está tendo algum evento neurológico. E as principais limitações assim, do método é que tem que ficar tendo recalibração frequente, tem risco de infecção, trombose igual um acesso um central na jugular, e ele não dá informação para a gente de circulação posterior. E aqui essa imagem é até um monitor assim que a gente consegue acoplar tanto o catéter de bulbo jugular, que uma coisa que eu esqueci de comentar, assim, no geral a punção parece de um central, só que em vez de a gente querer que o catéter desça, ele suba, e o ideal é que ele fique com a ponta assim na altura do meato auditivo. E aí está aqui o monitor que associa o bulbo de jugular, o NIRS e o PTO2. Agora, assim, outra coisa, agora falando de eletrofisiologia, que a gente tem o eletroencefalograma contínuo, que no geral, assim, de literatura, a gente traz indicação a todo doente que tenha crise clínica ou que esteja com um rebaixamento assim, com a etiologia não bem definida e pode ser atividade convulsiva para neuroprognóstico de PCR. E a gente pode usar também para detectar precocemente a isquemia em doentes de alto risco, por exemplo, um doente com HSA e tem risco de vasoespasmo. E aí o que a gente vê basicamente assim para ver se o doente está evoluindo com isquemia cerebral é a relação alfa-delta, que tem uma relação assim mais ou menos linear. Quanto mais isquemia, mais devagar vão ficando as ondas cerebrais, então vão diminuindo as ondas alfa e aumentando as ondas delta. E o número de eventos aí de despolarização cortical alastrante, que também, assim, com frequência, assim, a gente pode ver essa despolarização cortical, em alguns estudos mostram até 3 dias antes da gente ver isquemia na imagem. Então, monitorizando isso de forma contínua, assim, às vezes a gente consegue intervir mais cedo até do que se ficasse fazendo imagem. E, para alguns doentes, assim, a gente pode até colocar eletrodo intracortical, potencialmente, assim, fisiologicamente, seria superior ao de couro cabeludo que a gente bota habitualmente, por perder a interferência que tem pelo crânio, pela pele, mas ainda não tem muito estudo assim fora de TCE e HSA. E outra coisa que a gente tem assim, que é até relativamente frequente usar na UTI, no centro cirúrgico, é o BIS também, que ele vê sinal elétrico, só que diferente do eletroencefalo, que vê globalmente, né, ele pega só sinal elétrico frontal, e aí acaba vendo assim, a velocidade das ondas e decompondo numa escala numérica assim, que vai de 0 a 100,
sendo 100 assim, que seria um eletroencefalo mais compatível com alguém desperto, e 0 mais compatível com alguém em sedação e supressão, e dá até e ele traz até um índice para a gente assim, de supressão. Outra coisa de eletrofisiologia que a gente tem é o potencial evocado, que é um exame basicamente que faz um estímulo num nervo periférico e vê como que é a resposta disso, como é que isso chega no córtex. E a principal uso assim, que a gente vai ter na UTI é prognóstico pós-PCR, que é o N20 mesmo. Que também, se tem ausência de onda cortical bilateral, também é um preditor assim, importante de desfecho neurológico ruim pós-PCR. Por último, assim, que eu trouxe de monitorização é a bioquímica cerebral, que é a microdiálise cerebral, que é basicamente um catéter também que fica no parênquima, que tem uma membrana semipermeável e passa por ele um dialisato, que tem só eletrólitos normais, e troca com o cérebro e vai receber do cérebro principalmente glicose, lactato, piruvato, glutamato e glicerol. E aí, o cérebro, quando ele vai entrando em anaerobiose, né, ele começa a aumentar, a produzir como produto celular lactato e glutamato, e isso por si só, glutamato acaba gerando também lesão celular nos neurônios e fazendo uma cascata aí de lesão neuronal. E aí, o que a gente faz, principalmente assim, para analisar se o doente está em estresse oxidativo, né, fazendo muita anaerobiose, é a relação entre lactato e piruvato, que geralmente, assim, acima de 25 já mostra para gente que está tendo um estresse metabólico, e acima de 40 é bem preocupante, assim, de que o cérebro não está recebendo a quantidade de oxigênio que ele precisaria. E quando a gente usa junto, né, PIC, microdiálise e PTO2, geralmente a gente teria a melhor correlação de entender o porquê de ver que o doente está em estresse oxidativo e entender o porquê está relacionado com, por exemplo, uma PIC normal e uma PTO2 baixa pode mostrar que, de repente, é porque o doente está com anemia ou está com hipóxia, não necessariamente é por conta da PIC. E a principal limitação, assim, do exame de alto custo, né? Precisa de uma infraestrutura muito especializada e precisa ficar dosando frequentemente. Aqui eu trouxe só para ilustrar, né, como é que esse catéter de microdiálise, assim, mais ou menos como é que ele funciona. E, por final, assim, o que é que, disso tudo, eu acho que a gente pode trazer aqui para a nossa vida, assim, aqui de Hospital São Paulo. Principalmente... Tem, assim, principalmente eu acho que é isso, o ultrassom, assim, o Doppler transcraniano, assim, o pessoal da neurovascular faz bastante e a gente faz também, acho que quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai ficar nisso, inegavelmente, e até o ultrassom para avaliar desvio de linha média, e até tem uns estudos aí que mostram que dá para ver, assim, até hemorragia intracraniana com ultrassom, claro que se o local de hematoma, de hemorragia for no local da janela acústica. Outra coisa, assim, é o uso racional e bem feito da DVE, né, do catéter de PIC DVE, que é fazer uma drenagem eficaz, né, ficar sempre atento com o nível que está a DVE, quanto que está setada a drenagem, para ferir a PIC, né, sempre lembrar de fechar o sistema para DVF, deixar aberto só para PIC, e manipular o catéter para evitar essa infecção. E era isso, minhas referências. Obrigado. Não, perfeito. Excelente, Felipe. Eu não tenho muito a complementar, já que você fez uma visão muito boa. O que eu acho que a gente precisa depois, só programar com a Raíssa, ver talvez aulas para detalhar melhor porque praticamente o que você apresentou, essa sua aula daria para a gente transformar em umas 5, 6 aulas tranquilamente. Então, tem várias dessas modalidades de avaliação, de monitorização, que elas precisam ser resumidas em uma aula inteira só para cada uma delas, praticamente. Mas você fez um overview muito bom, falou sobre os principais tópicos que a gente precisa prestar atenção em cada uma dessas modalidades e também falou sobre aspectos bem práticos.
localização do catéter, posicionamento da régua, posicionamento de cabeceira, etc., que é o nosso dia a dia, né? Não adianta se a gente falar só sobre teoria se a gente não sabe como botar a mão na massa. Então, acho que essa visão foi muito boa. Compartilha com os meninos essa aula, que eu acho que vai ser útil. Ninguém pode sair da residência de terapia intensiva e de neurologia sem saber avaliação multimodal. Obrigado, chefe. Dúvidas, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Hoje eu tô aqui quase só de sessão espírita, né? Só de voz. No início eu me senti o Chico Xavier. Se tem alguém aí, alguém fala, alguém me ouve, né? Fala. Até o copo aqui do lado se movimentou sozinho. Aqui, né? Não, a minha pergunta é: será que a gente não deveria usar mais catéter de cubo de jugular? Eu não entendi a última parte. O preceito, né? Mas a gente pode coletar gás. O doutor Fernando perguntou se a gente não deveria usar mais o catéter de bulbo jugular, né? Por mais que a gente não tenha um monitor específico de oximetria, a gente conseguiria coletar a gasometria e ver a saturação. Sim, sim. Seria interessante. O meu receio só nos momentos é como fazer essa punção, né? Ficar puncionando seria o nosso único receio. Mas eu acho que sim, eu acho que é aquela história. A cultura, ela acontece quando a gente passa a repetir um ato várias vezes e as pessoas compram a ideia. Eu acho que a gente pode sim, Fernando, acho que seria uma boa estratégia. Como você falou mesmo, tem essa adaptação, a gente coleta rapidinho, já corre direto para o gasômetro e avalia. Eu acho que a gente pode sim começar a experimentar aí sim. E a gente vai documentando, registrando, comparando com outros métodos. Eu acho que é uma excelente estratégia para a gente mudar um pouco a nossa. Incorporar mais um ponto aí na nossa cultura de monitorização. A grande dica do Felipe é que vocês perceberam que na aula do Felipe, é que nenhum método é melhor, é superior ao outro, mas que eles somados dão muita informação. Então, o bulbo jugular é mais uma informação, a saturação do bulbo jugular é mais uma informação que a gente pode somar aí no nosso arsenal de avaliação do paciente. Acho que é isso, doutor. Perfeito. Então, sextou, né? Sextou. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.